Você que investe em fundo imobiliário, sabe avaliar a qualidade de um fundo de tijolo para renda? Já ouviu falar do NOI e do FFO? Bom, é sobre eles que vamos conversar hoje. Bem-vindos ao Observatório de Fundos Imobiliários. A missão de hoje é descomplicar dois conceitos que são super importantes quando a gente investe em fundos imobiliários. Vamos entender o Net Operating Income, NOI, e o Funds from Operations, FFO. Se você tem noções de contabilidade e análise de balanço, fica mais fácil entender os conceitos, é verdade. Mas se não é o seu caso, fica tranquilo. Nós vamos focar na lógica, no espírito desses indicadores, sem muito tecnicismo. Primeiro, vamos falar do NOI. É a sigla para Net Operating Income, ou em português, rendimento operacional líquido. O NOI nada mais é do que o resultado que o fundo obtém das operações dos imóveis, ou seja, com o que ele de fato ganha dos aluguéis, menos o que ele gasta para manter tudo funcionando. Imagina que um fundo tem um portfólio de imóveis e, obviamente, ele aluga esses imóveis. O NOI é a receita que entra dos aluguéis menos as despesas para manter esse portfólio funcionando, como segurança, limpeza, manutenção e até IPTU, essas coisas. Portanto, o NOI vai medir se o fundo está conseguindo fazer o portfólio gerar valor. No NOI não entram receitas que não sejam operacionais, como, por exemplo, lucro da venda de imóveis ou rendimentos de investimentos, ok? O NOI nos conta qual é a eficiência operacional daquele fundo. Atenção, estamos falando de fundos de tijolo para renda. Não se esqueça disso. Agora, vamos falar do FFO, o Funds from Operations, ou fluxo de caixa proveniente das operações, alguma coisa assim. Aqui no Brasil, ele é muito confundido com o NOI. Presta atenção. O FFO é o caixa que o fundo realmente gera para distribuir aos cotistas. Por isso, ele é o indicador mais importante para a análise de fundos de tijolo. Para entender o FFO, precisamos dar um passo para trás e falar do lucro líquido. Esse é um conceito bem intuitivo. O lucro líquido é mais amplo que o NOI, porque ele vai além do operacional. Ele considera depreciação, amortização, receitas financeiras, lucros ou prejuízos com vendas de imóveis. Vamos entender o lucro líquido como um lucro contábil, pode ser? O FFO parte daí, do lucro líquido. O FFO pega o lucro líquido e faz uns ajustes. Ele adiciona de volta, devolve para a conta a depreciação, a amortização e os prejuízos com venda de imóveis, porque isso são anotações contábeis que não afetam o caixa. Depois, ele subtrai a receita financeira, eventualmente, se existir, e os lucros com vendas de imóveis, porque essas receitas vêm de investimentos ou de eventos não recorrentes, e não da operação do portfólio. É como se o FFO fosse o indicador mais real sobre quanto o fundo está gerando de caixa para distribuir aos cotistas. Nada de misturar com coisas que só aparecem no papel ou que não sejam recorrentes. O FFO nos dá uma visão da capacidade de geração de caixa do fundo. Caixa. Lembre-se, os fundos imobiliários distribuem 95% do seu lucro caixa. Por isso, o FFO é tão importante. Então, vamos falar de outro jeito. A lógica por trás do FFO é a seguinte. Para chegar nele, no fluxo de caixa operacional, partimos do lucro líquido. Mas precisamos devolver para a conta aquilo que afetou o lucro negativamente, mas não afeta o caixa. É o caso de depreciação, amortização e prejuízos contábeis
com vendas de imóveis. De forma similar, precisamos tirar da conta aquilo que afetou o lucro positivamente, mas que não veio da operação. É o caso dos ganhos com vendas de imóveis e receitas financeiras advindas de investimentos. Já o NOI nos diz quanto o fundo ganha com a operação do portfólio, enquanto o FFO nos mostra o quanto ele gera de dinheiro real para distribuir como rendimentos para os seus cotistas. E aí, ficou claro agora? Se ficou alguma dúvida, manda para a gente nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Observatório de FIIs e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Assim, você também ajuda na divulgação do trabalho do Observatório de Fundos Imobiliários.